Boa noite. Até 260 mil veículos são esperados no feriado de Corpus Christi na região. A operação Descida 7x3 vai ser implantada amanhã a partir das 11 horas. O repórter Carlos Lopes traz mais informações. Durante a operação Descida, a subida da serra deverá ser feita pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Sobre a expectativa, o movimento para este feriado, eu converso agora com a tenente Vanessa Fernandes, da Polícia Rodoviária. Tenente, esse horário entre 10 e 1 da tarde será o de maior movimento? Isso, é a previsão que a gente tenha o maior fluxo de veículos descendo a baixada é na parte da manhã, de amanhã, na quinta-feira. Tenente, quais as recomendações para quem vai viajar com relação ao veículo e também na estrada? Sim, as recomendações é que a pessoa esteja descansada, faça um check-up no veículo antes de pegar a estrada, verifique se está tudo certinho com ele, dirija com tranquilidade, não utilize celular quando estiver dirigindo, isso é muito importante, nem aplicativos de redes sociais, porque você perde a atenção na rodovia e nos arredores, né? Que a pessoa não ingira bebida alcoólica e vá dirigir. E as recomendações normais, caso precise parar, pare num local seguro, não pare no acostamento se não for uma situação de extrema emergência, procure parar ao lado de uma viatura, numa base da polícia rodoviária, num posto de gasolina. E o retorno? Vai ter um dia, um horário melhor? No domingo, após o almoço, costumeiramente costuma ser o maior VDM, né, maior movimento para voltar, onde tem operação subida. Quem quer garantir que tenha uma volta mais tranquila, a gente sempre recomenda que antecipe a volta. Obrigado, tenente. Bom serviço. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. E uma boa notícia para quem sobe a serra e enfrenta o famoso trânsito para chegar à capital paulista. Um trem metropolitano de passageiros que faria o percurso entre Santos e São Paulo foi testado pela primeira vez ontem. Ele saiu da Estação da Luz do metrô na capital e desceu a serra em direção ao terminal de passageiros de navios e cruzeiros em Santos. De acordo com o deputado estadual Kenny Mendes, o projeto pode entrar em vigor ainda neste ano. O preço da passagem está sendo estudado e deve variar entre R$ 15 e R$ 20. Enquanto não se confirma o 6º caso de sarampo esse ano em Santos, a Prefeitura segue com as ações de bloqueio, como preconiza o Ministério da Saúde. O bloqueio foi realizado de manhã neste trecho do Boqueirão. Nós fomos no entorno da residência dessa jovem que está com suspeita de sarampo. Eram praticamente 70 imóveis que foram visitados e foi oferecida a vacina contra o sarampo, mais ou menos 200 pessoas envolvidas. Nós tínhamos 2 equipes percorrendo tanto as residências como os imóveis comerciais. Segundo a chefe de Vigilância em Saúde, a jovem com suspeita de sarampo é de Santos e mora na capital, mas os pais residem na cidade. Ela vem de vez em quando, final de semana, inclusive ela veio para se recuperar aqui na casa dos pais. Qual o estado de saúde dela e quando saiu o resultado? Tem uma perspectiva? Ela está ótima, ela não foi internada, ela está se recuperando muito bem da doença e o resultado foi de um laboratório particular, então a gente só causa isso como suspeita e o Instituto Adolfo Lutz, quando vier a confirmação, a gente confirma oficialmente o caso. Mas como é suspeita, nós já fizemos o bloqueio vacinal para que essa doença não se alastre no nosso município. Neste ano já foram confirmados 5 casos de sarampo em Santos. A vacinação continua sendo feita nas policlínicas da cidade. Desde janeiro, foram imunizadas mais de 116 mil pessoas. Lembrando que a vacina do sarampo se toma apenas uma vez na vida, então quem já tomou não precisa tomar novamente. Devem tomar crianças acima de 12 meses e pessoas acima de 60 anos, não é necessário tomar a vacina. Gestantes não podem tomar a vacina. O bloqueio de hoje foi realizado nas ruas Vitor Delamar, Acácio Nogueira e também na Avenida Siqueira Campos. Você sabia que o país tem o maior número de pessoas ansiosas do planeta? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 19 milhões de brasileiros convivem com esse transtorno psicológico. Bruna diz que desde pequena sempre foi agitada, ansiosa. Esse quadro evoluiu nos últimos 2 anos e trouxe prejuízos à vida pessoal e profissional. Comecei a brigar com as pessoas com muita facilidade e isso começou a me prejudicar no trabalho. Então, uma preocupação de perder o emprego ou de realmente me prejudicar por causa do meu comportamento me fez procurar uma ajuda.
Depois de crises de ansiedade, Bruna decidiu procurar um médico. Chegou a parar de tomar remédio quando se sentiu melhor, mas os sintomas voltaram com mais intensidade. Tremo dos pés à cabeça, uma sensação como se fosse uma premonição, uma sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, assim, a porta vai abrir agora, vai acontecer alguma coisa errada, eu vou entrar nesse elevador e ele vai cair. Então é uma sensação como se você estivesse sentindo que algo ruim aconteceu o tempo inteirinho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. São 18 milhões e 600 mil pessoas, quase 10% da população. Este psiquiatra diz que a ansiedade não é uma doença, é um distúrbio psicológico que pode provocar depressão. O médico Bruno Reis explica que quando começa a atrapalhar as relações sociais e o trabalho, é preciso procurar um especialista. A melhor dica que a gente pode ter é que as pessoas procurem, quando não se sentirem bem, suporte psicológico em terapia. Para a ansiedade é o melhor tratamento que tem. Agora, para crises de ansiedade, com sintomas como taquicardia, sudorese, sensação de morte, crises de pânico, aí sim é bom a gente buscar o suporte médico com medicamento. Quem olha para a Aline não imagina que há 17 anos sofre de crises de ansiedade que provocam síndrome do pânico e depressão. Mas ela decidiu enfrentar o problema, procurou um médico, faz terapias e yoga. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, que vinha realmente de algum desequilíbrio em relação à ansiedade, e eu procurei o médico, porque estava atrapalhando a minha vida. Então começou a atrapalhar a minha vida profissional, a minha vida social. Era o momento. As pessoas devem buscar ajuda, sem preconceito. Sem preconceito. É uma doença mental, como qualquer outra doença, tem tratamento, tem medicamento, tem terapia, N terapias alternativas, então a ajuda é fundamental. Em uma das crises, a Aline começou a escrever sobre a ansiedade em um blog e nas redes sociais. Uma forma de desabafo e também de ajuda a outras pessoas. O que o ansioso, crônico, o depressivo, ele sente é que só ele está vivendo aquilo no mundo, ele se acha estranho. E você percebe que não. E uma palavra, você mostrando alguma superação que você tem em relação à doença, isso inspira as pessoas. Eu acho muito bacana. O retorno é muito carinhoso e muito positivo, assim. Você se sentiu mais leve expondo o problema? Muito mais leve. E eu acredito que eu tenha levado também alguma leveza para as pessoas, né? Então, para mim, faz bem falar sobre o assunto. Quando eu não estou bem, eu escrevo também. Quando eu estou bem, eu escrevo para dizer, olha, eu melhorei, se eu posso, você também pode, né? Eu acho que o objetivo é esse, o principal. Quinta-feira chuvosa em Santos e região. Vamos conferir a previsão do tempo. Em Santos, sol com muitas nuvens durante todo o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer momento. Mínima de 19, máxima de 25 graus. Guarujá tem chuvas isoladas durante todo o dia e com temperaturas variando pouco, entre 18 e 20 graus. Chove durante todo o dia em Cubatão, mínima de 20, máxima de 25. São Vicente tem chuvas isoladas e momentos de tempo nublado. Temperaturas giram entre 18 e 20 graus. Chuvas isoladas em Praia Grande, com mínima de 20 e máxima de 29. Em Mongaguá, o dia também vai ser de chuva. As temperaturas variam entre os 20 e os 29 graus. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse hoje que não tem nada a esconder sobre as conversas atribuídas a ele e procuradores da Operação Lava Jato. Mais detalhes sobre o assunto você confere agora no Brasil em 1 minuto. Moro afirmou que as mensagens que têm sido divulgadas pelo site The Intercept podem ter sido alteradas e defendeu que o conteúdo seja submetido a uma autoridade independente. Os diálogos teriam ocorrido por meio do aplicativo de mensagens Telegram, na época em que Moro era o juiz responsável por processos da Lava Jato no Paraná. De acordo com o site, os dados mostram que Moro orientou a atuação de integrantes da força-tarefa da operação. Quase um quarto dos brasileiros, 23% deles, nem estuda nem trabalha, segundo os novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, sobre educação, divulgados na manhã desta quarta-feira.
O percentual é ainda mais alto na faixa etária que vai dos 18 aos 24 anos, idade em que, teoricamente, deveriam estar na universidade, chegando a 27,7%. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho caçula do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou em suas redes sociais o vídeo de um menino com um rifle na mão, o que infringe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na legenda, Eduardo Bolsonaro ironiza, abre aspas, esse vídeo provavelmente foi gravado nos Estados Unidos ou Suíça, países altamente armados. Ainda bem que estamos no Brasil e contamos com a proteção de nossos senadores. Fecha aspas. Vale lembrar que, na véspera, o plenário do Senado derrubou os decretos presidenciais que flexibilizam o porte e a posse de armas no Brasil. A medida provisória 871, editada pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro desse ano, foi aprovada pelo Congresso Nacional e entrou em vigor ontem. Apelidada como mini-reforma da Previdência por muitos, teria como objetivo economizar cerca de 10 bilhões de reais em 12 meses por meio de medidas antifraudes em benefícios previdenciários e assistenciais. E para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no Caderno Regional o advogado previdenciário Danilo de Oliveira. Danilo, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Explica para a gente o que é essa medida, o que diz essa medida e como ela vai funcionar na prática, Danilo. O governo federal tem anunciado cerca de 3 milhões de benefícios no INSS, concedidos pelo INSS, sob suspeita de fraude. São 3 milhões de benefícios com indícios de fraude. Além disso, nós temos aí 2,5 milhões de benefícios de prestação continuada, ou LOAS, né? Aquele benefício assistencial de um salário mínimo, que estão sem revisão também há cerca aí de muitos meses, há mais de 6 meses. Eles queriam mudar, inclusive, na reforma agora, né? O BCP e o LOAS também queriam modificar, né, nessa reforma. Inclusive no relatório da Câmara ficou de fora, né? Acabaram tirando, né? Recuaram nesse sentido. Na prática, como é que vai funcionar? Quer dizer, vai realmente diminuir o número de fraudes? Porque o INSS já leva um tempão, né, Danilo, para conceder aí essas aposentadorias e esses pagamentos de assistenciais. E assim mesmo tem esse número gigantesco de fraudes, quer dizer, o que falta? Mais fiscalização, aumentar o número de funcionários lá do INSS? Veja, são indícios, não é? São suspeitas. Realmente esses benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o próprio LOAS, né, que é pago para a pessoa com deficiência, depende de uma perícia médica a cargo do INSS que verifique a existência da incapacidade ou da deficiência. Num primeiro momento eu vejo com bons olhos, né? É importante que o governo feche o cerco, que a autarquia, que o INSS feche o cerco, porque veja, é muito melhor você gerar uma economia a partir de uma fiscalização que verifica benefícios concedidos indevidamente do que, porventura, o governo federal criar novos tributos ou até mesmo aumentar tributos. Tem validade essa medida provisória, Danilo? Tem. Inicialmente, esses programas especiais vão até o final de 2020. E aí depois, caso aprovando a reforma da Previdência, ela continua valendo essa medida também? Ou não? É possível que essas medidas, que esses programas sejam renovados. É uma questão de política pública. Um dos benefícios afetados é o sempre polêmico auxílio-reclusão. Houve alguma modificação nesse tipo de auxílio? Houve bastante mudanças nesse benefício, que é polêmico, porque muitas pessoas acham que é um benefício pago, entre aspas, para bandidos, quando na verdade não é. Ele é pago para dependentes de um segurado que vai preso, né? Uma das principais mudanças é a carência, né? Ou seja, hoje, para que um dependente de um preso receba o benefício, esse preso tem que ter contribuído para a Previdência por 24 meses. Antes não havia essa necessidade, bastava que o dependente comprovasse o exercício de atividade remunerada para que ele pudesse receber. E uma mudança importante é que agora não é possível cumular o auxílio-reclusão com uma aposentadoria ou com uma pensão. E antes era. Não dá mais para ter nenhum tipo Não será mais possível. E que fique claro, não é para o detento, né? Isso. É para um dependente que não tem como subsistir e que acaba recebendo esse auxílio do Isso. governo. Pense na criança, né, no menor de idade, que exatamente. não tem nada a ver com erro cometido eventualmente pelo seu responsável. Bom, nessa medida provisória foram criados também 2 programas que prevêem bônus para os servidores, é isso? Que vão avaliar benefícios irregulares.
Em que situações eles vão ser bonificados? Então, ao invés de contratar mais servidores, o INSS ele vai se valer hoje do INSS digital, do processo eletrônico, e os servidores técnicos e analistas do INSS que, além da sua jornada de trabalho normal, fizerem essas avaliações, fizerem a análise desses benefícios com indícios de fraude, eles receberão um bônus algo em torno de R$ 57,00. A mesma coisa em relação aos peritos do INSS, que serão elevados a uma carreira médica no Serviço Público Federal e também receberão aí um bônus por cada benefício, na verdade, por cada segurado que seja submetido a uma reavaliação. É uma iniciativa positiva, você diria isso? Eu vejo com bons olhos, eu repito, inicialmente eu vejo com bons olhos. Eu só me preocupo com que não haja uma inversão de valores, com que não haja uma presunção de má-fé. Existe a possibilidade de o INSS suspender os benefícios, suspender os pagamentos, caso um segurado notificado ele não se defenda ou se defenda fora do prazo, né? Por que essa presunção de má-fé é ruim? Porque o benefício pode ser suspenso ainda pendente um eventual recurso administrativo. Isso vai contra normas constitucionais, como, por exemplo, o devido processo legal. Ninguém pode ser privado de um bem, de um direito, inclusive um benefício, até que seja esgotado todo o processo. Então, há uma preocupação de especialistas nesse sentido, de que não se interprete equivocadamente essa possibilidade de suspender. Essa suspensão, ela tem que ser excepcional, ela não pode virar regra, porque a gente corre o risco de segurados mais humildes, a grande maioria, e segurados até que não são tão humildes, mas estejam desinformados, venham a ser prejudicados. Só para a gente encerrar, Danilo, essa digitalização que está passando no INSS, não é? Quer dizer, agora praticamente lá no meu INSS, o cidadão consegue praticamente todas as informações, dar entrada em todos os pedidos que ele precisa. Isso vai diminuir o número de pessoas que vão no atendimento direto lá nos postos do INSS ou vai continuar não? Porque é um verdadeiro... Olha, eu tive a oportunidade de ir no posto do INSS e vi é complicadíssimo, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que estão lá para serem atendidas. Não é? Existe aquele ditado popular, né? Maior do que a fila do INSS, num tom pejorativo. Veja, a fila de pessoas, de beneficiários buscando atendimento vai diminuir. Só que a gente pode estar cobrindo um santo, descobrindo outro. Porque à medida que você facilita o acesso a requerimentos pelo meio digital, os segurados, advogados não precisam ir até a agência, você precisa ter servidores em número suficiente para atender os requerimentos que são feitos eletronicamente. Que vai crescer assustadoramente também, né? Porque pela facilidade também vai, né? Já tem crescido. Nós já temos notícia aí de que muitas agências estão em dificuldade, realocando servidores para tentar atender essa demanda que é muito grande. Danilo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite. A 6ª edição do FIDFest, Festival Internacional de Dança, acontece até o próximo domingo no Teatro Municipal Brás Cubas. O objetivo do evento é disseminar a dança na Baixada Santista, formar público para o gênero artístico que tem crescido no país e ainda movimentar o turismo. As mostras competitivas, audições e workshops começam hoje. Os ingressos custam R$20. O teatro fica na Avenida Senador Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. Outras informações pelo site fidfest.com.br ou pelo Facebook na página do FIDFest. Em Praia Grande, uma enfermeira criou o projeto Registro de Amor Fotografia. Ela fez ensaios de gestantes e recém-nascidos gratuitamente para famílias carentes, atendidas na unidade Santa Marina. Silêncio. Com carinho, Kelly embala a pequena Eduarda Jasmin, que tem menos de 2 meses. Coloca a recém-nascida na manjedoura e começa a sessão de fotos. A mamãe é chamada para ajudar a deixar a filha bem calminha. Uma vez por mês, a enfermeira repete esta cena. Transforma a sala de atendimento em um estúdio. Pensei em uma coisa que eu gosto, 2 na verdade, que é a minha profissão, que é enfermeira, e a fotografia, para um método que as gestantes aderissem um pouco mais pré-natal. Então, é uma forma que melhora a saúde tanto da gestante quanto do recém-nascido que está para vir. E tem uma aproximação entre a equipe, que não é só eu, e a comunidade. Então, cria um vínculo entre a gente e melhora toda a comunicação. É uma emoção tão grande, porque foi agora há pouco tempo. Você ficou sabendo, né, que ia poder fotografar sua filha? Sim.
E você tinha pretensão de fazer um álbum fotográfico dela ou não? Não. Por quê? Porque é difícil, né? Pago. Muito caro. Muito caro. Em 4 meses de projeto, uma gestante e 8 bebês já foram clicados por ela. Atualmente, 68 grávidas são atendidas na unidade de saúde da família, no bairro Santa Marina, em Praia Grande. Para poder atender as mãezinhas que quiserem um book, é preciso fazer um sorteio. A gestante entrega para mim os nomes e eu vejo se está tudo bonitinho no pré-natal. Se ela for querer fazer gestante, a gente seleciona o período da gestação, né, para fotografar que a barriguinha já esteja mais bonitinha, aparente. E se ela quer do nenenzinho, nós marcamos o tempo de gestação que ela tá e calculamos mais ou menos quando é que o neném vai nascer para participar só naquele mês que a data prevista do parto, né, para não ser sorteado, o bebê ainda não ter nascido, essas coisas. E aí é esse o método. Maiara é mãe de Davi, de 5 anos, e da Isabel Valentina, de 2 meses. A faxineira trouxe a bebê para ser examinada. Ver a pequena ser tratada com tanto carinho tranquiliza a mãe, que ficou ainda mais feliz em poder registrar o primeiro mês de vida da caçula. A agente comunitária me informou que estava tendo esse ensaio gratuito. Fiquei muito feliz, né? Porque como do meu primeiro mais velho, eu não tive muitas condições de poder fazer, e como eu queria ser diferente, né? Porque o segundo a gente quer dar um pouquinho melhor que não consigo dar no primeiro. Aí eu fiquei super feliz e agradecida, né, por ela estar proporcionando esse projeto para a comunidade. É uma ideia bem bacana. Agora eu quero saber o que você achou das fotos. Eu achei linda. Eu achei tão bonita que agora eu estou fazendo acompanhamento mensal com ela. Aí todo mês eu faço o acompanhamento do crescimento da Valentina. A própria Kelly banca o projeto. Algumas coisas eu já tinha, porque eu fotografo minhas filhas, então uso muitas coisas que eu uso nos ensaios delas. Outras coisas, eu ganhei umas doações de lã, então eu tenho uma agente comunitária que faz as touquinhas, como essa daqui, ela fez pra mim, fez de ursinho. E eu faço moussezinhos para vender aqui na Usafa, para poder custear esses materiais, que eles não são muito baratinhos, para que as mães não fiquem, a gente vai levar, mas eu não tenho a roupinha. Nós oferecemos tudo, tanto para gestante quanto para os recém-nascidos. Para ela, que ama a profissão e tem a fotografia como um hobby, marcar a vida destas mães não tem preço. Eu sei como é que elas se sentem, porque da minha mais velha eu não ia poder fazer, e eu ganhei o ensaio, assim como eu ofereço para elas. Então eu sei que é muito emocionante, eu sei o sentimento que elas têm de estar ganhando essa foto, porque é eterno. Então você não tem um filho e ele vai continuar daquele tamanho para sempre. Então eu registro daqueles primeiros momentos, né, daqueles primeiros dias, e eu sei que é uma sensação que a gente não vai ter mais com aquele filho, ele vai crescer, então... Sem palavras, né? Sem palavras. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. Os ensaios clicados pela enfermeira Kelly estão disponíveis no Instagram, @Registro de Amor Fotografia. Nós terminamos essa edição do Caderno Regional com uma notícia triste. Morreu hoje em São Paulo, aos 74 anos, o crítico de cinema Rubens Evald Filho. Ele estava internado há mais de um mês em estado gravíssimo na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo, depois de sofrer uma queda na escada rolante de um shopping. Nascido em Santos e grande conhecedor da sétima arte, Rubens começou a carreira no jornal A Tribuna, aqui de Santos. Fez críticas de cinema e comentou o Oscar na Rede Globo por mais de 30 anos e teve passagens também pelo SBT, TV Cultura, Record, Revista Veja, Rádio Jovem Pan e Folha de São Paulo. Foi também roteirista de filmes e novelas, como Éramos 6, do SBT, escritor, ator e diretor teatral. As informações sobre os funerais de Rubens Evald Filho ainda não foram divulgadas pela família. Continue com a nossa programação e até amanhã.